Bom, então eu vou falar um pouco para vocês a respeito desse problema. Esse problema é um trabalho em conjunto, né, com o professor Sérgio Segura de León, da Universidade de Valência, e também do Juan Carlos Ortiz Chata, que é um aluno de doutorado, né, que está em vias de defender. Então, em particular, esse trabalho que eu vou expor para vocês é um capítulo da tese do Juan Carlos, né, que ele desenvolveu uma parte aqui no Brasil e outra parte lá com o professor Sérgio Segura em Valência. E aí, agradecer à FAPESP e ao CNPq pelo apoio, né. Bom, então vamos lá. Deixa eu falar um pouco para vocês a respeito desses problemas envolvendo esse operador 1 laplaciano, né, que é um operador, de certa forma, um pouco complicado, né, não tem, assim, tanta gente que trabalhe com ele, né, enfim, basicamente não existem muitos grupos no mundo, pelo que eu tenho conhecimento, de pessoas que trabalham com esse operador, justamente porque talvez o investimento que se tem que fazer para se conseguir compreender as técnicas que se utilizam hoje em dia, ele é um investimento um pouquinho, não vou dizer alto, mas é significativo, né? Então, esse tipo de problema, eu vou falar um pouco mais especificamente do problema que de fato eu vou atacar daqui a pouco, mas por enquanto eu vou falar só uma abordagem mais geral a respeito desses problemas envolvendo o operador 1 laplaciano, né? Bom, então, se a gente for parar para pensar, o operador 1 laplaciano, ele corresponderia, né, formalmente ao operador P laplaciano quando P é igual a 1, né? Então, no caso, vai ser o divergente do gradiente de U dividido pelo módulo do gradiente de U, né? Bom, esse operador, ele tem muitas aplicações em processamento de imagem, né? Então, o pessoal que trabalha com processamento principalmente de imagens médicas, né, de tomografias, ressonâncias magnéticas, esse tipo de coisa, eles aplicam muito esse tipo de processamento para poder tirar ruído das imagens, né? E quando se faz isso, se você faz esse processamento, né, utilizando-se de funcionais de energia que venham do operador laplaciano, mesmo de um operador P laplaciano, isso faz com que as soluções do problema elas sejam muito regulares, e com isso aquelas linhas, né, que muitas vezes pode, por exemplo, delimitar a fronteira de um tumor, né, ou de uma região de interesse do profissional da medicina, essas linhas pode ser que elas fiquem, em geral, elas ficam um pouco borradas, né, elas ficam como se fosse assim uma transição do preto para o branco através de um degradê, que é tão mais estreito quanto mais próximo de P for o 1, tá certo? Então, a situação ótima no sentido de preservar esse tipo de estrutura, né, esses cantos, essas arestas, ou seja, de preservar conjuntos que têm uma dimensão, uma unidade inferior à daquela que você está analisando, ela é feita de maneira ideal utilizando-se do operador 1 laplaciano, tá certo? Muito bem, então eu comecei a estudar esse tipo de operador em 2016, mais ou menos, né? Em 2016 o Giovanni veio passar um ano aqui com uma bolsa da FAPESP aqui com a gente aqui em Prudente como professor visitante, e a gente conseguiu avançar bastante no estudo desse operador, e desde então eu tenho me dedicado a estudar esse tipo de problema, né? E também envolvido os meus alunos com essa classe de problemas. E aí nos chamou a atenção que ainda não havia, pelo menos a coisa de uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda não havia qualquer trabalho trabalhando com o operador 1 laplaciano quando você tinha acompanhando ele uma função peso, né? Ou seja, você considerar diferentes difusões dependendo do ponto do domínio que você esteja, né? Quer dizer, de fato já havia esse tipo de problema quando esses pesos eles eram funções que se comportavam de uma certa forma, mas para uma classe muito importante de pesos, que é, por exemplo, aquela introduzida, né, que foi, na verdade, possível de ser estudado quando você está trabalhando com Laplaciano, uma vez que se conheça aquela desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, né, que é um peso singular e limitado, né, ele não havia sido ainda trabalhado, tá certo? Então, eu vou começar um pouquinho retomando o trabalho do Caffarelli com o Nirenberg, para depois eu faço a contextualização do que de fato a gente vai fazer, tá certo? Então, no trabalho do Caffarelli com o Nirenberg, eles fizeram uma espécie de desigualdade de Galhardo-Nirenberg, né, que utilizando pesos, né, funções pesos que eram dados por funções, potências de x, basicamente, podendo elas ser negativas, né, e essa desigualdade de Caffarelli com Nirenberg permitiu que o pessoal trabalhasse com os espaços de Sobolev e com peso, né, e mostrasse, inclusive, boas propriedades de imersão desses espaços, em espaços de Lebesgue também com peso, né? E a partir desse momento teve aí uma explosão de trabalhos nesse sentido, alguns que eu cito, por exemplo, do Abdelawi, Colorado e Peral, de 2004, Abdelawi, Peral, 2003, do professor do Assunção, do Carrião, do professor Miyagaki, também tem
do professor de Jairo, né, do Carrião e do Miyagaki, todos eles estudaram bastante esse tipo de problema quando você tem um operador p-laplaciano acompanhado de um peso que é um peso tal como dado lá naquela desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, tá certo? Agora, no que diz respeito a problemas desse tipo envolvendo o operador 1 laplaciano, conforme eu estava falando para vocês, o primeiro trabalho até onde eu tenho conhecimento que trabalhou com esse tipo de problema, né, ou seja, um problema anisotrópico envolvendo o operador 1 laplaciano, quando você tem uma função peso dentro do divergente, foi um trabalho do Salvador Moll de 2005, né, onde ele estudou o problema de variação total do fluxo para esse tipo de problema, né. Aí depois, chegando um pouco mais próximo daquelas coisas que a gente está acostumado a lidar, no trabalho de 2016, o professor Mazon, tanto o professor Salvador Moll quanto o Mazon são lá de Valência também, né, que é um grupo importante de pessoas que trabalham essa classe de problemas, ele conseguiu ele conseguiu mostrar quem que era a equação de Euler-Lagrange associado a um problema de gradiente mínimo, né, para esse tipo de problema, quando você tem aqui, por exemplo, uma phi de x que poderia ser, uma phi de x du, que poderia ser, por exemplo, a de x vezes variação total de du, tá certo? Depois também teve alguns outros trabalhos, né, de Zuniga, que trabalha com esse tipo aqui de função peso, né, dentro do divergente. Agora, em todos os trabalhos que nós tivemos a oportunidade de ver, uma coisa que era comum a todos eles é que a função peso que estava acompanhando aqui a variação total do du, era sempre uma função limitada, tanto inferiormente quanto superiormente. Então, limitada por baixo por zero e por cima por algo finito, ok? Então, a gente começou a se perguntar se por um acaso não era possível tentar fazer esse tipo de problema considerando o peso oriundo lá daquela desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, né? A vantagem de quando você tem um peso, de você ter um peso que ele é limitado tanto por baixo quanto por cima, é que o espaço de energia onde você trabalha com essas soluções é de fato o espaço das funções de variação limitada, que é o espaço BV, que embora seja um espaço lá meio esquisitão, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detidamente a respeito dele, ele é um espaço que te permite, quer dizer, que já se conhece boas propriedades a respeito dele, propriedades de imersão, né, densidade de funções sem infinito, pelo menos com respeito a uma determinada norma, né. Então, você trabalhar dentro do espaço BV, quando você lida com problemas com o Laplaciano, é sem dúvida uma vantagem, ok? Então, o problema que a gente plantou, digamos assim, alguns anos atrás, foi esse daqui, né, de estudar essa classe de problema. Aqui a gente procurou colocar uma não linearidade a mais, digamos assim, simples possível, para a gente concentrar toda a parte técnica, de fato, nas dificuldades que o fato do peso ser infinito, né, ser ilimitado, ia trazer, tá certo? E aí a gente começou a tentar estudar esse problema, que é um problema envolvendo o operador 1 laplaciano, só que com esse peso aqui, tá certo? Igual, essa f aqui a gente pode, daqui a pouco eu vou mostrar as condições sobre ela, mas basicamente a gente pode pensar que é uma potência subcrítica aí, superlinear de U, tá certo? Tudo isso feito no domínio limitado, né, com fronteira lipschitziana, e aí com esses parâmetros A e B, números positivos, dentro de uma certa faixa que te permita utilizar a desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, tudo bem? Bom, o que foi o nosso primeiro palpite quando a gente foi estudar isso? Bom, meu palpite foi o seguinte, quando o pessoal estuda o P laplaciano com esse peso, o espaço adequado é o espaço W1P, aonde na norma, né, a parte da energia, a cabeça da norma, ela é integral do módulo de gradiente de U elevado a P acompanhado desse peso. Então, aquilo que eu achei que seria o natural de você esperar do espaço onde nós iríamos trabalhar, é que de fato fosse um espaço BV com esse peso aqui. Então, o espaço das funções que estejam em L1, né, cujas derivadas distribucionais de primeira ordem sejam medidas de Radon, e de tal forma que essa função aqui, 1 sobre módulo de x elevado a A, ela seja uma função integrável com respeito à variação total de du, tá certo? Isso daí que era o nosso palpite, né? Ocorre que as coisas começaram a se complicar um pouco, de fato é esse espaço que a gente vai trabalhar, mas a gente não conseguiu, a gente começou a ter problemas na hora de lidar com esse espaço especificamente, seguindo o roteiro que a gente estava acostumado a seguir, tá certo? Então, muito bem. Então, o problema é aquele lá que a gente estava querendo estudar, né? E aí, conforme eu estava falando para vocês, o espaço de energia adequado para a gente trabalhar com aquele problema é um espaço BV com peso, que a gente vai falar a respeito dele daqui a pouco. E aí, como o nosso peso está relacionado com a desigualdade de Caffarelli com Nirenberg,
o nosso primeiro resultado que a gente tentou provar foi, de fato, uma versão da desigualdade de Caffarelli com Nirenberg valendo para funções que estejam nesse espaço. Tá certo? Até o momento a gente não tem conhecimento de que isso daí exista na literatura, né? Então, digamos que esse trabalho ele tem interesse tanto do ponto de vista da resolução do problema, quanto do ponto de vista de estabelecer uma desigualdade importante também para essa classe de funções que tem menos regularidade do que as funções de espaços de Sobolev usual, tá certo? Muito bem, então o primeiro teorema que a gente vai estabelecer é esse daqui. Basicamente é uma versão, né? É um caso, digamos, não é um caso geral, mas é um caso particular da desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, aplicado para funções desse espaço de BV com peso, o espaço das funções de variação limitada com peso, que daqui a pouco eu vou falar a respeito deles, tá? E a partir do estabelecimento dessa desigualdade é que a gente consegue, de fato, desenrolar toda a teoria que nos permite estudar aquele problema lá que eu falei para vocês, ok? Bom, uma dificuldade que é comum sempre que se estuda problemas envolvendo o operador no Laplaciano é mesmo o que você entende por ser uma solução do problema, tá certo? Porque se a gente voltar aqui na equação em si, eu já adianto para vocês que esse quociente aqui, ele não está, isso daqui na verdade é uma equação formal, né, que a solução do problema de fato vai satisfazer. A gente percebe que de fato que quando você trabalha com problemas envolvendo o operador 1 Laplaciano, o espaço de Sobolev W11, que talvez seria aquele que pareceria natural para você trabalhar, ele não se mostra um espaço adequado para você estudar esse tipo de problema, tá certo? Porque ele é um espaço de Banach não reflexivo, e, portanto, você não consegue trabalhar com topologias fracas, né? É complicado. Então, se você pega, por exemplo, uma sequência limitada, você não consegue extrair dela uma subsequência que converja na topologia fraca. Inclusive, você tem problemas que quando existem sequências de funções, né? Então, quer dizer, uma vez que você não consegue trabalhar com a topologia fraca, o que te restaria, basicamente, é você tentar trabalhar com outras topologias. Só que com respeito a essas outras topologias, o espaço W1 ele não se comporta bem. Por exemplo, a norma de W1, ela não é semicontínua inferiormente com respeito à topologia de L1, que é um espaço onde o W1 está imerso, né? Então, isso faz com que o espaço W1 não seja o adequado para se trabalhar com problemas envolvendo um Laplaciano. Na verdade, eu precisaria de praticamente um seminário inteiro só para falar desse tipo de coisa, né? Então, não vou ficar me estendendo nessa parte, infelizmente não vou ter tempo. Mas o que eu digo para vocês é que, quando você tenta procurar por um espaço que seja, onde as funções tenham o máximo de regularidade possível, porque isso é sempre desejável, mas que seja um espaço onde você tenha digamos assim, que a norma dele se comporte adequadamente com respeito à topologia onde você consegue trabalhar, que de fato é, por exemplo, a topologia L1, a topologia LP, para P dentro de uma faixa, o espaço BV é aquele que se mostra mais interessante para você trabalhar, tá certo? Então, posto isso, se você pega uma função de BV, esse quociente aqui, ele não está bem definido, porque DU, na verdade, é uma medida, né? Então, isso daqui não está definido quer dizer, isso aqui, eu digo que isso aqui não está definido no sentido de função. Você não consegue aplicar isso daqui num ponto X para uma função geral de BV, né? Então, a coisa não é tão simples quanto você, por exemplo, falar, então a gente vai estabelecer aqui uma noção de solução fraca. Você vai multiplicar dos dois lados por uma função teste, integrar, usa integração por partes, e aí você, enfim, consegue lá uma igualdade integral que envolva a função, né, e a não linearidade do operador. Isso não funciona, porque quem está dentro do divergente não é uma função, não é um campo vetorial. Na verdade, é uma medida vetorial, tá certo? Então, quando você vai definir o que vem a ser uma solução desse tipo de problema, até o ano de 99, pelo menos até onde eu sei, o pessoal entendia por uma solução desse problema sempre olhando para o subdiferencial do funcional energia associado ao problema. O funcional energia associado ao problema, ele não é suave, e, portanto, você tem que usar a teoria dos pontos críticos adaptada para funcionais que tenham essa regularidade, né, que sejam apenas lipschitzianos e tudo mais. Ocorre que em 2000, no ano de mais ou menos 2000, 99, teve uma contribuição muito importante do professor Mazon, Foix-Santa, Vicente Caseres e Coloma Ballester, que eles conseguiram, de fato, achar uma versão mais adequada, uma definição mais adequada para o que vem a ser uma solução do problema, tá certo? Então, aqui nesse trabalho, essa definição de solução é justamente aquela que a gente vai utilizar, tá certo? E essa definição de solução, ela consiste em você encontrar um campo vetorial Z,
que faça o papel de quem está dentro do divergente, tá certo? Que, por um lado, esteja bem definido, mesmo nos pontos aonde a U, por exemplo, seja constante, aonde formalmente o gradiente seria zero, né? E que, por outro lado, ele tenha uma relação, ele satisfaça uma relação que nos faça pensar que, de fato, aquele campo é aquele que representa esse cara que está aqui dentro do divergente. Tudo bem? E quando você faz isso, você precisa começar a tentar definir o que vem a ser o produto desse campo vetorial com objetos que têm muito pouca regularidade. E aí, para você fazer isso, você precisa lançar a mão de uma teoria da teoria de Ancelotti, né, que é conhecido um trabalho de 83 do Ancelotti, que ficou conhecida como teoria do L-Infinity Divergence Measure Vector Fields, tá certo? É uma teoria que foi desenvolvida pelo Ancelotti, e depois também teve uma contribuição, parece que independente, muito importante, de Fried e Shen, tá certo? Nesse sentido. Muito bem. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais especificamente a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Então, as condições em cima da função f, que é a não linearidade, eu não vou nem parar aqui para mostrar, é simplesmente aquelas que a gente está acostumado, basicamente, para você ter a geometria do passo da montanha, né, que é um teorema importante para aqueles que não são da área de análise não linear, né, para você conseguir a existência de pontos críticos de funcionais, e o nosso resultado principal, de fato, é esse teorema aqui, 1.4, né, que fala que se você tiver f satisfazendo as condições de f1 até f4, então existe uma solução não negativa do problema 2, que é a equação que eu estava mostrando agora há pouco, e essa solução, a gente consegue mostrar, inclusive, que ela é uma solução de energia mínima, desde que você admita, né, que a sua não linearidade f, ela também seja uma função crescente, aí entre zero e mais infinito, tá certo? Muito bem. Bom, então, nesse trabalho a gente demonstra a existência dessa solução através de duas abordagens, tá? A primeira delas é baseada na aproximação do problema que a gente gostaria de trabalhar através de problemas envolvendo o operador pelaplaciano com aquele peso, tá certo? Com um peso parecido com aquele lá, digamos assim. E essa é a primeira parte do trabalho, aquela que dá mais trabalho de fato, né? E depois a gente também prova a existência de solução, que inclusive é de energia mínima, trabalhando diretamente com um funcional, energia associada ao problema definido no espaço BV com peso, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui com um pouco mais de cuidado, com bem mais cuidado a primeira abordagem, e depois essa segunda eu vou mostrar de maneira um pouco mais rápida, tá certo? Então basicamente tem duas formas de provar o mesmo resultado. Então o que acontece, né? Muito bem, então vamos falar um pouco a respeito do espaço de energia onde a gente vai trabalhar, né? Que é o espaço BVA, né? Então, o que acontece? Na verdade, primeiro, desculpa, a gente vai falar a respeito da desigualdade de Caffarelli com Nirenberg em cima desse espaço aqui, né? Bom, então, para a gente estabelecer, de fato, a desigualdade de Caffarelli com Nirenberg no espaço BVA, a gente precisa relembrar da desigualdade de Caffarelli com Nirenberg aplicado, que é enunciada para funções suaves, né? E aqui a gente vai usar apenas um caso particular dela, porque em geral você pode colocar, enfim, expoentes aqui satisfazendo condições mais genéricas, principalmente aqui, né? Mas essa daqui em particular é o caso específico que a gente vai utilizar. O que nós gostaríamos de fazer é de mostrar que vale essa desigualdade aqui para toda função que pertença ao espaço BVA, tá certo? É isso daí que nós gostaríamos de fazer. Então agora deixa eu mostrar um sketch da prova dessa desigualdade, tá? Então, antes disso, deixa eu falar rapidamente a respeito do espaço BVA aqui para vocês, que por algum motivo aqui os meus slides pulou, eu não sei, ele não compilou uns 3 slides no qual eu ia falar a respeito desse espaço, mas eu falo para vocês rapidamente. Bom, é assim, esse espaço, pessoal, ele é o espaço das funções de L1, tá certo? De tal forma que a integral de 1 sobre módulo de x elevado a, que é o peso com o qual nós estamos trabalhando, com respeito à medida que é dado pela variação total de du, então vamos lembrar, se U é uma função de L1, e aí a variação total de du, as derivadas distribucionais de primeira ordem de U, elas são medidas de Radon, você precisa disso, tá certo? E aí o que você pede é que, com respeito à variação total dessa medida, 1 sobre módulo de x elevado a seja uma função integrável, tá certo? Esse é o espaço de funções BVA. O que acontece? Esse espaço a gente consegue mostrar que ele é um espaço de Banach, quando munido de uma norma que inclui justamente essa quantidade que eu estou falando, tá certo? Somado com a integral
de módulo de U na fronteira do conjunto, com respeito à medida de Hausdorff de dimensão n-1, né, que é a medida adequada lá na fronteira. Então esse espaço é um espaço de Banach. O que acontece? Quando a gente foi... uma pergunta natural de se fazer é o seguinte, por exemplo, o espaço BV, que é o espaço das funções de variação limitada, ele é um espaço que está imerso em LP continuamente para todo P entre 1 e N dividido por N-1, e essa imersão é isso se for no domínio limitado, né? Quer dizer, essa imersão vale sempre. Se o domínio for limitado, essa imersão também é compacta quando P é estritamente menor do que N por N-1, ok? Então, o que nós esperávamos é de obter também resultados de imersão desse espaço BVA em cima de espaços de Lebesgue com peso, tá certo? Ocorre que quando a gente foi tentar fazer essa demonstração, a gente tentou usando o caminho natural, que era o quê? Mostrar que as funções de classe C infinito, com suporte compacto, elas eram esse conjunto ele forma um subconjunto denso do espaço, forma um subconjunto denso no espaço BV, não com respeito à topologia da norma, porque o fecho dele, com respeito à topologia da norma, dá um espaço de Sobolev usual, né, que é um espaço estritamente menor do que esse, mas sim com respeito a uma topologia que é uma topologia intermediária entre a topologia fraca e a topologia da norma, que o pessoal costuma chamar de topologia da convergência estrita, ou topologia da convergência intermediária, tá certo? Ocorre que, quando a gente foi tentar provar essa densidade, isso daí não se deu da maneira usual, né? O fato do peso ser uma função ilimitada, isso daí causou uma dificuldade técnica muito grande na hora de fato, a gente mostrar que o C infinito com suporte compacto é denso nesse espaço com respeito a essa topologia que eu estou falando, tá certo? Então, a ideia foi a gente fazer o seguinte, ao invés de a gente tentar mostrar essa desigualdade via a densidade, a gente faz o seguinte, pega uma função U de BVA, você estende ela por zero fora do Rn, para você depois poder regularizar, e é o que a gente faz quando convolui ela com um modifier, né? E aí você aplica, já vista que essa função ela tem suporte compacto e assim infinito, você aplica a desigualdade de Caffarelli com Nirenberg nela, o que dá origem a essa desigualdade aqui. E a partir de então, o que nós gostaríamos é de passar o limite do lado esquerdo e do lado direito. Só que quando você tenta passar o limite do lado esquerdo, tudo funciona bem, mas quando você tenta passar o limite do lado direito, de cara você tem problema. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer é uma estimativa daquele termo que está do lado direito, em termos dessa quantidade aqui, e aí sim, em cima dessa quantidade, a gente consegue passar o limite quando o epsilon vai para zero, e aí o que a gente obtém, no final das contas, é justamente uma versão da desigualdade de Caffarelli com Nirenberg, que é isso daqui quando U é uma função de BVA, ok? Então, demorou um certo tempo aí para se conseguir fazer isso, né? Mas uma vez feito isso, basicamente isso abriu caminho para que a gente demonstrasse as imersões desse espaço de energia com o qual a gente está trabalhando, nos espaços de Lebesgue com peso, né? Desde que o peso, claro, ele respeite certas condições, né? Que, de fato, elas condizem com aquelas que você tem quando você trabalha com as imersões dos espaços de Sobolev usual, ok? Então, no que diz respeito ao espaço, a gente já tem boas propriedades a respeito dele, porque você tem, que ele é um espaço de Banach, você tem as imersões tanto contínuas quanto compactas, tá certo? A partir daquela desigualdade, você precisa basicamente usar a desigualdade de Holder, e basicamente é trabalhar do mesmo jeito que você faz quando você usa Galhardo-Nirenberg para demonstrar as imersões dos espaços de Sobolev usual, ok? Basicamente é isso. E aí a gente consegue mostrar as imersões que a gente tanto estava querendo, né? Muito bem, então, uma vez que o espaço ele já foi provado que ele satisfaz as boas propriedades que nós gostaríamos que ele satisfizesse, então a gente começou a olhar, né, para de fato tentar aplicar o raciocínio que se costuma aplicar para se mostrar que a existência de uma solução. Então, o caminho que a gente está lidando, que eu estou expondo aqui para vocês é você pega um problema envolvendo o operador P laplaciano com um peso que se pareça com aquele que a gente tem na equação original, né? E aí você consegue uma solução daquele problema, porque esse problema com P laplaciano já é bem estudado, né? O professor Carrião, o Miyagaki, enfim, tem o professor de Jairo, bastante gente que estudou. E aí você pega essa sequência de soluções indexada em P, faz o P tender para 1, e aí você tenta conseguir boas estimativas para você mostrar que o limite é uma solução. O roteiro é esse. Só que quando você faz isso, você precisa ter à disposição a definição de certos produtos, digamos assim,
de campos vetoriais que tem muito pouca regularidade, né, com uma medida, o que de fato não está bem definido, né, por exemplo, quando você faz o produto de um campo vetorial de L infinito com uma medida, isso, assim, de maneira, nos livros de análise funcional disponíveis, você não encontra isso daí, né? Você precisa de uma teoria que te permita, de fato, fazer isso. E a teoria de Ancelotti nos permite fazer isso. Só que como a gente tem um peso acompanhando o divergente, quando a gente faz isso, sempre vai aparecer um peso dentro desses objetos. E a teoria de Ancelotti, para quando você tem um peso que é dado por uma função ilimitada, não se conhecia até o momento. Então é uma parte bastante grande, bastante técnica do trabalho, tentar estender essa teoria de Ancelotti para quando você tem o peso, tá certo? Então, antes de eu falar dessa extensão, eu vou falar muito rapidamente a respeito da teoria de Ancelotti. Então, assim, imagina que você tenha um campo vetorial de L infinito de ômega no Rn, ok? É um campo vetorial que ele tem uma certa regularidade porque você pede que a divergência dele, no sentido das distribuições, ela seja uma medida de Radon, tudo bem? E aí, é possível você provar que esse campo, ele deixa um traço na fronteira, um traço com respeito à direção normal na fronteira, tá certo? E aí, esse traço na fronteira, que é uma função que está bem definida aqui, ela satisfaz, inclusive, essa desigualdade aqui, tá? E aí, a teoria de Ancelotti, o que é mais interessante nela é que ela permite você definir, de maneira precisa, um objeto que até então não se tinha bem definido, que era o quê? O produto de um campo desse campo vetorial que tem essa regularidade por uma medida, na verdade, pela derivada distribucional de uma função que esteja em BV, que de fato é uma medida de Radon, ok? E aí, quando você faz isso, você define isso daqui primordialmente como sendo uma distribuição. Esse objeto você define como sendo uma distribuição, e você define ele, quando aplicado numa função φ, sem infinito com suporte compacto, da forma como você definiria caso o campo Z ele fosse realmente um campo cujo divergente fosse uma função, por exemplo, de L1, e caso a derivada de U realmente, isso aqui fosse o gradiente mesmo de uma função de W1, por exemplo. Então você usa o que viria, uma vez que você usasse a fórmula de Green nessa expressão, para você definir o que vem a ser essa distribuição, tá certo? E uma vez que você faz isso, você de fato consegue mostrar que, de maneira geral, isso daqui é uma medida de Radon, tá certo? E que tem boas propriedades. Inclusive, você consegue fazer isso daqui sempre que as funções USA estejam em BV interseção com L infinito, tá? Muito bem, então, conforme eu falei para vocês, é provado que essa medida, de fato, é uma medida de Radon que satisfaz essa desigualdade, ou seja, ela é absolutamente contínua com respeito à variação total de DU, tá certo? E, mais do que isso, consegue se provar também uma identidade de Green envolvendo esses objetos. Aonde aqui aparece justamente um cara que faz o papel da derivada normal, do produto escalar de Z com o campo normal. Tá certo? Então, basicamente, essa teoria de Ancelotti permite você definir de maneira precisa, ou seja, você estende de maneira precisa o que vem a ser o produto de um campo vetorial que tenha uma certa regularidade com a medida que é dada pela derivada de uma função de BV, que também tem uma certa regularidade. Ok? Muito bem. Então, o que a gente fez aqui foi estender essa teoria para quando a gente tem, para quando você tem uma classe de campos vetoriais, que ao invés de você pedir que Z esteja em L infinito, e o divergente de Z esteja em L1, você pede que o divergente de Z, quando multiplicado por essa função peso, esteja em L1, tá certo? E aí, o que a gente fez foi estender basicamente aquela teoria, né, para quando você tem essa classe aqui de campos vetoriais, e não vou ficar entrando, obviamente, em tecnicismo aqui, mas o que foi primordial na hora de fazer essa extensão foi você trabalhar com certos cortes aqui dessa função peso, tá certo? Já vista que ela é ilimitada, né? Você toma cortes, né, até um ponto K, você corta por K e por menos K, né, a direita de K e a esquerda de menos K, dentro você deixa como sendo a função identidade, e aí quando você faz o K tender para infinito, as coisas funcionam bem, digamos assim, tá certo? Então, basicamente, a gente conseguiu estender, né, de fato, essa teoria de Ancelotti, permitindo a gente definir o que vem a ser essa distribuição, cuja definição é absolutamente análoga, tá certo? E, inclusive, estabelecendo uma fórmula de Green para esses objetos. Então, a gente conseguiu estabelecer uma fórmula de Green para quando você tem campos vetoriais aí que tem digamos assim, não vou dizer uma regularidade, mas que estejam num espaço de campos vetoriais diferentes daquele que
que o pessoal, que na teoria de Ancelotti se trata, tá certo? E também trabalhando com funções Us, que não necessariamente estejam em BV, mas sim que estejam em BVA de ômega interseção com L infinito. Ok? Muito bem, então agora vamos finalmente aqui para a prova do teorema, né, para eu também não estourar meu tempo. Bom, primeira coisa, o que vem a ser uma solução para o nosso problema? Conforme eu falei para vocês, eu vou adotar o que se entende por ser uma solução, segundo, digamos assim, os trabalhos que vêm aí do grupo, que vem, digamos, que começaram aí com o grupo do professor Mazon, tá certo? Então, o que vai ser uma solução para a gente do problema é o quê? É uma função em BVA interseção com L infinito, para a qual existe um campo vetorial Z em L infinito de ômega Rn, tá certo? Com norma L infinito menor ou igual a 1, de tal forma que essas três propriedades sejam satisfeitas. A primeira, veja, é uma igualdade no sentido das distribuições. Então a gente pede que esse campo vetorial Z e essa função U, elas estejam linkadas através dessa igualdade aqui no sentido das distribuições, e perceba que esse campo Z, ele está fazendo o papel de du dividido pelo módulo de du, tá certo? E aí o que fala pra gente que de fato esse campo ele faz o papel de du dividido pelo módulo de du, é justamente essa segunda condição aqui. Porque essa segunda condição, se você tivesse, por exemplo, uma u, que é uma função em W11, digamos assim, então esse campo Z aqui, se você imaginar que ele é o gradiente de u, então é como se isso aqui fosse o produto, na verdade, desse campo vetorial pelo gradiente de u, tá certo? E aí, quando você faz o produto, se Z fosse gradiente de U dividido pelo módulo do gradiente de U, esse produto daria exatamente o que está aqui do lado direito. Então, é nesse sentido que a gente diz que o Z ele faz o papel do campo vetorial gradiente de U dividido pelo módulo do gradiente de U, tá certo? Mas haja vista que a solução ela é muito pouco regular, você não vai conseguir naturalmente uma definição de solução que atenda os critérios que a gente está acostumado a trabalhar com eles. Tudo bem? E agora, talvez aquela que pareça mais estranha é a condição de fronteira, entre aspas, tá certo? A condição de fronteira era dada pelo fato de que o traço na direção normal, que é esse campo Z, que por sua vez faz o papel de du dividido pelo módulo de du, ele deixa na fronteira, é uma função que pertence ao sinal de menos u na fronteira. Ou seja, o produto dessa função com menos u, isso é igual ao módulo de u, igual ao módulo de menos u na fronteira de ômega. Pelo menos, isso aqui na verdade é quase sempre com respeito à medida de Lebesgue de dimensão, à medida de Hausdorff de dimensão n-1, tá? Depois eu posso falar um pouco mais a respeito dessa condição de fronteira. Quando você tem certos termos regularizantes na equação, que não é o caso do que a gente tem aqui, em geral a gente consegue provar uma condição de fronteira bem melhor do que essa daqui, tá? Mas digamos que nesse caso é o máximo que se consegue provar, pelo menos com as técnicas que eu tenho conhecimento. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, é atrás disso aqui que a gente está correndo, ok? É atrás de uma função que satisfaça essas três condições aqui que a gente está correndo, tá? Então, deixa eu mostrar rapidamente como que a gente faz. Bom, tudo começa com você trabalhar com um problema envolvendo o P laplaciano. Olha aqui para um problema com o P laplaciano, né, com um peso que se parece com aquele a menos desse P, tudo bem? Aqui você pode perceber que essa F também depende de P, mas a gente pode esquecer isso e pensar que essa F é a F de U mesmo que vocês estão acostumados. Eu estou falando isso porque, na verdade, assim, se você olhar com aquelas condições que eu coloquei na F, tem que ser essa F subíndice P mesmo, tá? Onde a F subíndice P é o produto de F de S por módulo de S elevado a P menos 1. Mas se a gente melhorasse um pouquinho só, na verdade, pedisse um pouquinho mais da primeira condição na F que a gente trabalha, a gente poderia aqui colocar a mesma F que você tem no problema original e tudo funciona bem, tá? Então, basicamente eu vou tratar aqui o problema como se eu tivesse pedido um pouquinho mais lá no começo e tivesse trabalhado com a mesma F aqui, tá? Para tentar não sujar o argumento aí com coisas muito técnicas, né? Então, muito bem, esse problema aqui, ele é um problema que já foi estudado, tem uma série de pessoas que já estudaram, você consegue pegar o funcional energia associado a ele, está bem definido num espaço de Sobolev com peso, o funcional tem a geometria do passo da montanha, você consegue mostrar que tem uma solução associada ao problema, tá certo? Então basta você trabalhar com esse funcional energia, que é o funcional energia associado a ele, aplicando o teorema do passo da montanha a esse funcional, você consegue uma solução W subíndice P, que está no nível do passo da montanha, tá certo? Tem a caracterização variacional dele aí. E agora o que nós gostaríamos de fazer é conseguir boas estimativas para essa família de solução quando o P tende a 1. Então a gente quer estimativas uniformes em P, em cima dessa família. E é justamente aí que começa a dificuldade.
tá certo? Então, o primeiro caminho para a gente fazer isso é a gente mostrar uma certa limitação na energia dessas soluções, tá certo? Só que para você demonstrar a limitação na energia dessas soluções, você tem que trabalhar não com esse funcional aqui, mas sim com esse funcional quando você adiciona esse termo aqui, tá certo? E por que se faz isso? Quando você faz isso, e você olha para o funcional que é dado que basicamente é esse funcional aqui que eu estou mostrando para vocês, aonde na cabeça dele você tem esse termo, esse primeiro termo aqui, ele fica monótono. Se você fixar uma U e você tiver P1 menor do que P2, então esse funcional ele fica monótono com respeito a P, ou seja, I de P1 de U é menor ou igual do que I P2 de U, tá certo? E isso nos ajuda na hora de mostrar que você tem, na verdade, que a energia é limitada. E a energia de todo mundo ser uniformemente limitada em P nos ajuda a você mostrar a limitação no espaço BVA dessa família de soluções. Tá certo? Então, o primeiro passo é você conseguir isso. Tudo isso é muito técnico, é óbvio que isso daqui vem de você aplicar uma desigualdade de Young, tá certo? Que é o que você tem um sobre pelinha, né, basicamente. Então, é tudo muito técnico, né? Obviamente, eu não vou ter como mostrar. Mas aqui o que a gente consegue é o seguinte, olha. Primeira coisa, usando a monotonia dessa parte do funcional, e imaginando que a gente está com essa F aqui que não depende de P, que é a F maiúscula, mesmo que é a primitiva daquela F minúscula lá. Aqui você teria algo constante, você teria algo que não depende de P, e, portanto, esse funcional ele ficaria monótono quando você fixa uma U com respeito a P, tá? Usando isso e usando a caracterização variacional da solução que você tem, que é o fato de você ter aquela caracterização que vem lá do Teorema do Passo da Montanha, a gente consegue provar que existe uma constante C que independe de P, para a qual a integral dessas cabeças aqui dos funcionais, elas ficam sempre limitadas independente do P, para um P também que não possa ficar tão grande, tá? Menor do que um P barra fixado, mas como a gente quer fazer o P tender a 1, então tudo funciona bem, ok? E aí, a partir dessa limitação, que digamos que assim, isso aqui não é ainda a limitação no espaço BVA, porque no espaço BVA o que compõe uma norma é esse termo aqui, você não pode ter a potência P aqui. Mas aí você aplica uma desigualdade de Young nisso daqui e você consegue chegar numa limitação dessa sequência de soluções dos problemas associados ao P laplaciano no espaço BVA, certo? Isso daí é muito bom, né? Então, temos limitado essa sequência dentro do espaço BV com peso, ok? Então, é realmente uma sequência limitada. Bom, o espaço BV com peso nós já demonstramos, e isso foi a importância da gente mostrar as imersões contínuas e compactas dele dentro de espaços de Sobolev com peso, então você pode pegar essa sequência aqui, entre aspas, né, para uma família a um parâmetro, mas você pode pegar uma sequência PN convergindo para 1, certo? Então, a gente pode considerar que essa sequência ela converge, né, com respeito à topologia de LQB, onde você tem o Q dentro de um certo parâmetro lá, que também leva em conta os pesos, né, e esse B também. Você sabe que essa sequência converge forte com respeito à topologia de LQ, com peso, né, para uma certa função W, ok? E também converge com respeito a LS também, se você toma o S desse jeito aqui. Ok? Ocorre que você tem que a norma em BVA, ele é fracamente não é fracamente, ela é semicontínua inferiormente com respeito à topologia de LBQ. E esse é o motivo pelo qual nós trabalhamos no espaço BV e não no espaço L1, e não no espaço W11 com peso, porque se a gente trabalhasse no W1 com peso, eu não conseguiria garantir que essa função W ela mora no espaço, que seria o espaço de Sobolev. Mas como eu estou trabalhando com BV, então eu tenho a garantia de que essa função sim vive nesse espaço, ok? Então eu sei que essa função vive nesse espaço, e além disso, você tem essas convergências aqui, né? Então, uma coisa que vai ser importante aqui para a gente também mostrar é que essa sequência é uma sequência limitada em L infinito. E por quê? Porque a teoria de Ancelotti, que foi aqui generalizada, ela se aplica para quando você tem funções que não apenas estejam em BV com peso, mas sim que sejam funções de BV com peso que também sejam limitadas. Então é extremamente importante provar uma limitação em L infinito dessa sequência, tá certo? Isso é feito, argumentos muito técnicos também, obviamente eu não vou mostrar. Tudo bem? Então beleza, então veja, nós já temos que a sequência de soluções converge para algo, isso é muito bom. Agora, se a gente voltar aqui na equação que a gente está estudando, eu já sei que esse termo da direita, ele converge, porque você tem convergência forte em LP, pelo crescimento você pode usar um teorema da convergência dominada para passar o limite do lado direito, tá certo?
Agora, o que nós gostaríamos é de passar o limite no lado esquerdo. E quando a gente passa o limite no lado esquerdo, a gente precisa analisar esse campo vetorial aqui, tá certo? E também conseguir que ele convirja para alguma coisa. E é justamente isso que a gente faz a partir de agora. Veja, como isso daqui é limitado uniformemente em P, então a gente consegue, aplicando uma desigualdade de Holder, você provar que esse campo ele também é limitado em LS para todo S entre 1 e infinito, ok? E sendo ele um campo de vetores, né, limitado aqui dentro desse espaço, haja vista que esse espaço ele é reflexivo, você sabe que ele converge fracamente para um certo campo, que aqui a gente dá o nome de Z. É claro que para cada S você tem um campo diferente, mas você aplicando um raciocínio, um argumento diagonal, você consegue mostrar que esse Z não depende do S em particular, certo? Então é possível provar que esse campo, essa família, essa sequência de campos converge fracamente em LS para um campo Z, que tem a norma, inclusive, menor ou igual do que 1. Quando você faz a conta para você mostrar que isso aqui é limitado, você já ganha de graça essa estimativa aqui, tudo bem? E aí, trabalhando um pouco mais, a gente consegue, inclusive, mostrar que quando você multiplica pelos pesos aqui, pelo peso dos dois lados, você consegue mostrar essa convergência fraca aqui, tá? O que é importante. Então, grosso modo, você consegue passar o limite do lado esquerdo e do lado direito, tá certo? Basicamente isso. E é justamente o que a gente vai começar a tentar fazer agora, né? Então, qual que é o próximo passo? Mostrar que o nosso campo Z e a nossa função U satisfazem essa igualdade distribucional aqui. Ou seja, quando você aplicar a distribuição do lado esquerdo a uma função C infinito com suporte compacto, isso vai coincidir com a distribuição do lado direito aplicada numa função C infinito com suporte compacto. Como que se mostra isso? Parte-se da solução fraca do problema com P laplaciano e passa o limite dos dois lados, tá certo? Do lado esquerdo, você aplica basicamente essa convergência fraca, tudo bem? E aí, do lado direito, você vai aplicar o teorema da convergência dominada de Lebesgue. Então, isso daqui, mostrar essa igualdade aqui não é a parte mais difícil, tá? Definitivamente não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é quando, por exemplo, a gente vai mostrar essa igualdade aqui, que lembre-se, aqui na definição de solução do problema, você tinha que a condição número 2 é aquela que falava que o campo Z, de fato, faz o papel da derivada de U dividido pelo módulo de DU, certo? E o que falava que ele fazia esse papel era essa igualdade no sentido de medidas. Então, o que está do lado esquerdo é uma medida, o que está do lado direito também. Nós gostaríamos de mostrar essa igualdade. Então, o que a gente faz? A gente precisa mostrar aqui. Agora, então assim, você quer mostrar essa igualdade no sentido de medida. Tem uma igualdade, tem uma desigualdade que ela é de graça, porque você sabe, pela teoria de Ancelotti, que vale essa desigualdade aqui. Então, que isso daqui é menor ou igual do que isso no sentido de medida, ou seja, quando você aplica essa medida do lado esquerdo numa função contínua com suporte compacto não negativa, isso vai ser algo menor ou igual do que o que fica do lado direito quando você aplica essa medida nessa mesma função, tá certo? Então, uma das desigualdades é trivial. A dificuldade é conseguir a outra, ok? Então, justamente o que eu estou enunciando aqui, a gente quer provar essa desigualdade. Perceba que aqui a gente está enxergando essa medida como sendo um elemento do dual das funções contínuas com suporte compacto, tá certo? E haja vista que são medidas de Radon, isso pode ser feito. E claro que como C1 é denso nesse espaço, você pode se dar o luxo de tomar como funções teste funções C1, ok? Não negativas, né? Então é atrás disso aqui agora que a gente vai. Então como que a gente consegue isso daqui? O que se faz é utilizar basicamente o argumento usual, quando você não tem o peso, seria você tomar WP vezes uma função não negativa desse espaço como função teste no problema envolvendo o P laplaciano. Como aqui nós temos o peso, então você tem que fazer um corte nessas funções aqui, tá certo? Você tem que considerar essas funções corte, você usa a equação, passa o limite dos dois lados com respeito a P, do lado esquerdo você usa a semicontinuidade inferior da norma de BV, do BV com peso com respeito à convergência em LS, tá certo? E com isso você consegue esse termo que está aqui do lado esquerdo. Esse termo que está aqui no meio é aquele que vem de você, quando você toma como função teste aquele produto, vai aparecer o gradiente da φ, né? Então, quando aplicar o gradiente da φ, quando você passa o limite, ele converge para isso aqui. E do lado direito vai convergir para isso aqui pelo teorema da convergência dominada, tá? E aí, a partir de então, quando você faz o k tender para infinito, né, onde o k é o cara que você está usando no corte aqui da função w, você vai chegar a essa desigualdade aqui, tá certo? Onde basicamente aqui o que mudou é que ao invés de você ter tk de w, agora você vai ter o w mesmo, tá?
E também para isso é importante você ter escolhido, você estar trabalhando com funções que estejam em L infinito, tá certo? E aí você basicamente passa esse cara para o outro lado, usa o fato de que a equação no sentido das distribuições ela é satisfeita, e aí o que você percebe o que é produzido do lado direito, haja vista que você troca f por esse termo, e você pode fazer isso porque a equação no sentido das distribuições ele é satisfeita. Quando você olha, você está olhando justamente para a definição desse termo aqui do lado direito, que era o que você queria produzir, tá certo? Então, de fato, o que a gente provou, eu sei que tudo isso é técnico, enfim, ninguém vai ficar com isso aqui na cabeça, né, depois do que eu estou falando, porque é muito técnico, mas infelizmente não tem outra forma de mostrar, né? No final das contas, o que a gente consegue mostrar é essa igualdade no sentido de medidas, tá certo? E aí, pessoal, a partir disso, o que que falta fazer? Falta mostrar a condição de fronteira, tá certo? A condição de fronteira é a gente mostrar que essa função pertence ao sinal dessa daqui na fronteira, ou seja, que o produto dessa por essa daqui é igual ao módulo de menos W, ou seja, o módulo de W, ok? Então isso é equivalente, eu afirmo para vocês que é equivalente a gente mostrar que essa integral aqui, ela é igual a zero com respeito a essa medida na fronteira. Por quê? Porque, pelo fato de que Z é um campo vetorial com norma L infinito menor ou igual do que 1, então isso faz com que a gente consiga mostrar que o integrando ele é algo não negativo. De fato, vale essa desigualdade aqui. Então, haja vista que o integrando é não negativo, essa integral vai ser zero se e somente se a função que está dentro é igual a zero quase sempre com respeito a essa medida aqui. Tá certo? Ora, mas essa integral fala para a gente justamente que quando você passa isso aqui para o outro lado, vai ficar menos W vezes esse campo aqui, quando multiplicado por isso, vai ser igual a 1 sobre esse campo vezes o módulo de W, que é o que a gente quer provar, haja vista que você pode cancelar esse termo de um lado e do outro da igualdade. E aí o que fica é o que a gente precisa, ok? Então, de fato, o que é suficiente para a gente mostrar essa igualdade aqui, tá certo? E aí, acho que eu não vou me estender, mas isso segue de você usar como função teste, você toma, no caso, aonde que é que eu estou falando aqui? Pera lá. Você toma como função teste uma função adequada, tá certo? E aí você consegue provar que, de fato, essa igualdade aqui ela é satisfeita, ok? E aí, uma vez que você mostra que essa igualdade é satisfeita, o que você... Na verdade, você tem que tomar o WP como função teste lá no problema com o P laplaciano, tá certo? Usar a desigualdade de Young, enfim, uma série de argumentos aqui um pouco técnicos, e aí, passando o limite, você consegue mostrar que você chega que, de fato, essa integral é menor ou igual do que zero, como o integrando já é maior ou igual do que zero, então, de fato, isso aqui tem que ser igual a zero mesmo, tá? Enfim, pessoal, no que diz respeito à aproximação, é assim que é feito. O que faltaria a gente mostrar? Que, de fato, essa solução ela é não negativa, o que pode ser feito, uma vez que você caracteriza a solução de uma maneira um pouco diferente, usando o subdiferencial de um certo funcional, tá certo? Aí você, usando lá a função W+ como função teste, você consegue, W- como função teste, você consegue mostrar que, de fato, a função W ela é igual à parte positiva dela, portanto, ela é não negativa, tá certo? E também mostrar que essa solução é não trivial, né, o que não foi feito. Isso daí pode ser feito, basicamente, você olhando para o funcional energia definida em BV com peso do problema em si, e aí você prova a primeira geometria do passo da montanha para esse funcional. Isso aí basicamente mostra que essa função ela tem que ser não trivial. Tudo bem, pessoal? Porque o nível de energia dele é estritamente positivo. Basicamente é isso, ok? Agora, falando aí em, digamos, 1 minuto e meio, talvez menos, como que a gente provaria, né, a existência de solução via métodos variacionais? O que a gente fez no trabalho, e haja vista que eu já fiz isso daqui com outros colegas em trabalhos anteriores, né, eu já mostrei em várias oportunidades, então eventualmente vários de vocês já tenham me visto falar a respeito disso, por isso que eu dei prioridade para a primeira abordagem, né. Também pode-se provar a existência de solução desse problema olhando para esse funcional aqui nesse espaço. E haja vista que nós temos boas propriedades de imersão, da norma, etc., a gente pode trabalhar com esse funcional. Ele não é um funcional de classe C1, mas ele se escreve como sendo a diferença de um Lipschitziano e um que é de classe C1, tá certo? Então a gente pode usar a teoria de subdiferenciais para ele, para conseguir dar uma caracterização do que vem a ser uma solução para esse problema. Uma solução para esse problema é uma função de tal forma que o zero, que é o elemento neutro do dual de BVA, ele está no subdiferencial, né, no gradiente generalizado de φ aplicado em W, tá certo? Só que como a primeira parte do funcional é convexa, isso é equivalente a você ter essa desigualdade variacional.
E aí você consegue, usando uma versão adequada do Teorema do Passo da Montanha, que eu fiz com o professor Giovanni em trabalhos precedentes, você consegue mostrar que, de fato, existe uma função W que satisfaz essa desigualdade variacional, ok? E a vantagem de você trabalhar usando essa técnica com respeito à primeira é que você consegue provar que essa solução ela tem energia mínima. Porque no outro trabalho com o professor Giovanni, que saiu em 2018, a gente conseguiu provar que, associado a problemas com o Laplaciano, de maneira geral, você tem um conjunto que faz a vez da variedade de Néharia, um conjunto bem definido, que contém todas as soluções por um lado, e se você for capaz de minimizar o funcional energia em cima desse conjunto, você tem, de fato, uma solução do problema nesse sentido aqui, tá? E antes que alguém me pergunte, seria uma excelente pergunta, essas duas noções de solução, elas são absolutamente equivalentes, ok? Se você me dá uma solução com respeito àquela condição que o Mason estabeleceu no trabalho de 99 e 2000, é possível você provar que aquela solução satisfaz essa desigualdade variacional, e se você tiver uma solução que satisfaz essa desigualdade variacional, você consegue provar a existência de um campo vetorial Z, de um campo vetorial Z que satisfaz aquelas três condições lá que eu havia mostrado para vocês. Tudo bem, pessoal? É assim, eu convido para quem quiser estudar esse tipo de problema, é um problema que não está sendo muito estudado, né? Ele precisa de algum investimento, mas vale muito a pena, porque eu percebi que valeu muito a pena o investimento que eu fiz, tem muita coisa para estudar ainda, sabe? É um problema que tem, assim, basicamente todos os problemas que vocês podem pensar para o Laplaciano, para o P-Laplaciano, você também pode pensar para esse operador, e existem dificuldades técnicas e no que diz respeito à teoria muito importantes, muito importantes. Então, sem dúvida, é um tema de assunto que eu sei que dá para tirar muita tese daqui, sabe? E dá para estudar bastante coisa, tá certo? E aí, mostrar um pouquinho da bibliografia, além daqueles trabalhos que eu havia mostrado, tem um trabalho meu com o professor Cláudio Nur, que a gente publicou em 2017, onde estuda um problema envolvendo o operador 1 Laplaciano, agora trabalhando com concentração de soluções, né? O trabalho que eu havia me referido com o professor Giovanni, no qual a gente faz a variedade de Néharia, esse trabalho aqui, né, que saiu em 2018, e depois teve outros onde a gente também trabalha com problema no RN, usando, que a gente estabelece também uma espécie de um lema radial de Strauss, né, para o BV, e imersões de BV-RAD em espaços de Lebesgue, né, e depois também tem um trabalho com o professor Giovanni também recente, que a gente estudou usando o método de sub-supersolução, um problema envolvendo um Laplaciano acompanhado de um termo gradiente, né, onde, por incrível que pareça, isso na verdade faz com que a solução seja mais regular. Por exemplo, a condição de fronteira é satisfeita num sentido mais forte, né, no sentido usual mesmo. Também tem esse trabalho aqui que está para sair numa revista, com o professor Giovanni, que é onde a gente generaliza o método de Néhari para procurar por soluções nodais, né? Então, quando a gente define uma variedade de Néhari nodal e mostra que o minimizante do funcional lá dentro também dá origem a um ponto crítico, né? Uma solução nodal do problema. E esse trabalho aqui deve sair em alguns meses, eu acredito, ok? Basicamente era isso, pessoal. Eu agradeço bastante aí para vocês pelo convite e fico à disposição aí. Valeu.